seja bem-vindo à nossa sala de oração, um lugar gostoso, um lugar que inspira, um lugar que ensina. Eu quero ensinar você a orar, eu quero te encorajar a orar. O meu propósito é levar você para a oração, para você experimentar respostas maravilhosas de Deus. O meu sonho é formarmos um exército de oração na nossa igreja, na sua igreja, na nossa cidade, no nosso país, mas orando com entendimento e sabedoria, orando com discernimento. E nós só conseguimos orar com discernimento e com entendimento se nós orarmos fundamentados na palavra. É a palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus que vai nos ajudar a orar e vai nos ajudar a compreender que a oração, ela pode mudar o destino, ela pode mudar as coisas de lugar, ela pode mudar tudo. E é nesse lugar que eu quero te levar, a orar, a conhecer os planos e os propósitos de Deus de maneira tão maravilhosa, em nome de Jesus. E eu quero orar com você hoje, fundamentando no livro de Atos. Tem situações que acontecem na nossa vida que são tão difíceis. Queremos ir para um lugar, queremos fazer planos e podemos fazer. Todo início de ano eu preencho os meus alvos para o ano todo. E ali eu estabeleço os alvos que eu quero para a vida ministerial, para a vida intelectual, familiar, financeira, física, intelectual, emocional. E fazemos planos. Mas a resposta vem de Deus. E isso nós conhecemos. Mas a minha pergunta é, será que Deus tem a liberdade de mudar os seus planos? Será que Deus tem a liberdade na sua vida de mudar as coisas de lugar e de alguma maneira você ficar tranquilo sobre isso? Olha que interessante, eu quero te levar para ver algo que me impressionou. No livro de Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo passa por isso. Deixa eu ler com você. Está escrito assim, a partir do 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem impediu? O Espírito Santo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo tinha planos, ele estava indo pregar o Evangelho, ele estava fazendo algo que Deus ordenou, ide, portanto, pregai o Evangelho. Paulo não estava fazendo coisa que era fora do contexto da sua vida com Deus, ministerial. Paulo estava cumprindo o ide. Será que você já fez um plano diante de Deus e que o plano é bom, o plano é justo, o plano valoriza a família, o plano tem tudo de bom, o plano valoriza os princípios, os valores de Deus que você carrega, mas de alguma maneira esse plano é frustrado, vamos dizer assim, ele é impedido pelo próprio Deus? Já passou por isso? Já viu pessoas dizendo assim, o diabo está me atrapalhando? Será? Cuidado com as falas. Às vezes, pode ser o Espírito Santo de Deus te impedindo de ir para aquele lugar. Olha, eu tenho algo tão interessante na minha vida. Sempre, desde que eu morava em outra cidade, morava em Belo Horizonte, hoje moro em Curitiba, lembro que eu pegava o carro e ia para a igreja ou para o trabalho e eu fazia uma pergunta. Espírito Santo, qual caminho eu devo seguir? Qual caminho eu pego hoje? Qual avenida? Charles, mas você tinha tantas opções assim? Não, mas às vezes tinha uma rua diferente. E às vezes vinha ao meu coração, passa por esse caminho. Hoje mesmo eu passei por um caminho diferente. E eu sempre pergunto e sempre vem ao meu coração. É uma coisa simples, mas às vezes nós somos impedidos pelo Espírito Santo de ir por aquele caminho.
E é uma coisa assim tão difícil de compreender, não é verdade? Eu vou embora, eu vou passar por essa avenida. E vem ao coração, não passe por aí, passe por esse outro lugar. E Charles, aconteceu alguma coisa lá? Não. Mas será que aconteceria na outra? Também não sei. O fato é, Paulo está orando, está buscando Deus, a direção, está indo para aquele lugar. E o Espírito Santo tem a liberdade em falar, não vá para lá, vá para outro lugar. Ou o impede de ir. E nessa de impedi-lo de ir, depois, um homem se apresenta, um anjo, em sonho, e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu acredito que você pode ter experiências com Deus, de ter a sua rota mudada, ter os seus planos mudados para ajudar pessoas. E, de alguma maneira, isso é tão nobre, isso é tão maravilhoso, porque Deus pode usar a sua vida e mudar os seus planos e, de alguma maneira tão soberana e sobrenatural, fazer com que isso seja um propósito para te levar para um outro lugar para abençoar pessoas. E a minha oração é para que você tenha essa liberdade, essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de alguma maneira ser sensível a ponto de abrir mão, não é abrir mão, é de ser impedido daquilo que você queria fazer por algo que agora Deus vai fazer. Talvez você diga assim, esse ano eu vou fazer o meu vestibular, eu vou estudar em tal lugar. Nesse ano eu já decidi, eu vou trabalhar em tal lugar. Nesse ano eu já decidi, a minha viagem será para o continente que eu sempre quis conhecer e sonhei. Mas de repente o Espírito Santo diz, não é lá, não vá. Não é esse lugar que eu quero você. Não é essa casa que eu quero que você more. Não é esse ambiente que eu quero que você viva. Não é essa cidade. Impedidos pelo Espírito Santo. A gente precisa pensar e refletir sobre isso, porque às vezes ser impedidos, nós vamos colocar tudo na conta do Satanás. E o que a Bíblia nos ensina aqui, que não foi o diabo, não foram os demônios que impediram Paulo de ir para um lugar. Foi o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que disse, não é para lá, vá para outro lugar. O que acontece? Uma senhora se converte, ele prega o Evangelho, pessoas são libertas. Porque pessoas são libertas causam alvoroço na cidade. Porque causam alvoroço na cidade, ele é preso junto com Silas, ele apanha, é humilhado, jogado na prisão, e jogado na prisão ele sabe que quem o impediu de ir para o outro lugar foi o Espírito Santo de Deus. Se ele estivesse preso, sem a consciência da obediência, ele ia murmurar e reclamar. Mas porque ele sabia que era o Espírito Santo que tinha levado para lá. Paulo, se você ler o capítulo 16 de Atos, você vai ver que ele, preso, começa a orar e adorar a Deus. E a adoração a Deus o leva para um lugar, ver o milagre se manifestando. Um terremoto vem e quebra as cadeias, as correntes, as portas se abram. Respostas de oração vêm na nossa vida quando nós somos sensíveis para ser impedidos pelo Espírito Santo. Que você tenha liberdade de ser impedido pelo Espírito Santo, de ir para lugares onde você até queria, mas Deus te quer em lugares diferentes. É difícil, mas que você tenha essa coragem. Pai, eu quero orar porque eu sei que o Senhor e o Teu Espírito podem nos impedir de ir para circunstâncias, lugares, viver coisas. E nós nem vamos saber por quê. Mas a verdade é a sensibilidade e a alegria e o privilégio de ter o Senhor, que é Deus, direcionando a nossa vida e não nós mesmos. Então, que os meus irmãos, cada irmã, tenha a liberdade e a alegria de ser impedido pelo Espírito de Jesus de ir para algum lugar e, em obediência, eles adorem ao Senhor, na consciência de que estão obedecendo e que não foi o inimigo que os paralisou. Que o Senhor os abençoe,
em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe e que Ele tenha liberdade de te impedir para ir para lugares que você nem sabe por que não foi. Deus te abençoe e até a próxima.